Fala pessoal, beleza? Eu sou Michael Araújo, contador da Lutz Contabilidade, e vamos continuar nossa série sobre os benefícios e contribuições para o INSS. Esse é o nosso segundo vídeo, eu vou deixar o primeiro vídeo linkado aqui em algum lugar. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de segurado que o INSS tem. Como a gente ainda está no começo, vamos ficar um pouquinho presos a alguns conceitos e tal, mas os vídeos são curtos e vai passar rápido. A gente tem três tipos principais de segurados da Previdência Social. A gente tem o segurado obrigatório, o segurado facultativo e o segurado especial. O segurado obrigatório é aquele que, por causa da sua atividade, ele passa a ser obrigado a contribuir com o INSS. A gente tem, por exemplo, a figura do trabalhador de carteira assinada em uma empresa. A partir do momento em que a pessoa começa a trabalhar em uma empresa, ela passa a ser obrigada a pagar o INSS. Isso independente do tempo que ela fique na empresa. Ela não precisa ficar um mês para ter que pagar. A partir do primeiro dia, ela já passa a ser obrigada a contribuir com a Previdência Social e passa a ser um segurado do INSS. A gente tem também a figura do empregado doméstico, que assim como o empregado de uma empresa, tem sua carteira assinada, só que tem uma certa diferença nas duas atividades. Enquanto o empregado de empresa trabalha em uma atividade que tenha normalmente fins lucrativos, o empregado doméstico ele vai trabalhar sempre no âmbito da casa do seu patrão e ele não pode trabalhar, não pode exercer nenhuma atividade que tenha fins lucrativos. Um exemplo bem simples que eu posso dar sobre isso é se, por exemplo, você contrata uma pessoa para fazer a limpeza da sua casa, por exemplo, e você resolve começar a fazer, sei lá, bolo para vender. E você percebe que essa pessoa tem um tempo ocioso durante o expediente dela e você coloca ela para te ajudar a fabricar esses bolos que você vai vender. A partir do momento, essa pessoa se descaracteriza de empregado doméstico e passa a ser caracterizado como empregado de uma empresa. Isso independente de você ter uma empresa constituída ou não. De qualquer forma, nas duas situações, essa pessoa que está trabalhando, ela é obrigada a recolher para o INSS. Então, o pagamento dela vai ser descontado do INSS e o patrão vai pagar a guia referente à Previdência Social. Outro exemplo que a gente pode trazer é o caso de contribuinte individual, que é aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada, mas que não tem vínculo empregatício com ninguém, o famoso autônomo. Essa pessoa ela é obrigada também a contribuir com o INSS a partir do momento em que ela começou também a exercer sua atividade remunerada. Ela vai começar a receber por essa atividade e vai ter que pagar para o INSS. Além disso, a gente pode falar do trabalhador avulso, que também fazendo um paralelo, assim como eu fiz com o empregado doméstico e empregado de empresa, dá para a gente fazer um paralelo em relação ao trabalhador avulso e o trabalhador contribuinte facultativo. Muita gente confunde isso porque o trabalhador avulso, ele trabalha também para várias empresas, assim como o contribuinte facultativo, mas o contribuinte facultativo ele não tem vínculo empregatício com ninguém. Ele pode ter um vínculo ali de contrato, de prestação de serviço, é normal. Sobre isso a gente pode falar, por exemplo, de contador autônomo, de advogado autônomo, médico autônomo. Todas essas são profissões que a pessoa não pode não ter vínculo empregatício com ninguém e exercer sua atividade ela é obrigada a recolher para o INSS. Já o trabalhador avulso, ele sempre vai ser vinculado a um sindicato ou a uma cooperativa. O exemplo mais claro que eu tenho são os estivadores, que trabalham fazendo carga e descarga em portos. Quando chega um navio, por exemplo, para poder fazer uma descarga, ele entra em contato com um sindicato ou com uma cooperativa de trabalhadores avulsos. Esse órgão manda as pessoas para lá, para elas poderem fazer essa descarga. Elas recebem através do sindicato, o sindicato faz essa intermediação e esse pagamento também já vem descontado do INSS, porque esse trabalhador avulso é obrigado a contribuir com a Previdência. Depois eu vou falar também sobre como é que cada categoria dessas se aposenta, quem tem direito a uma aposentadoria com mais ou menos tempo, enfim. A gente vai chegar a falar sobre isso mais na frente. Hoje a gente está falando dos tipos de contribuintes. Esses são os contribuintes obrigatórios. A gente tem também os contribuintes que são os contribuintes especiais, os segurados especiais do INSS, que são aqueles que, mesmo sem exercer uma atividade remunerada necessariamente,
mas pela característica da sua atividade, eles têm direito aos benefícios da Previdência, mesmo sem contribuir. É considerado que a contribuição que eles estão dando é com o trabalho, não necessariamente com a contribuição em valor. O exemplo mais claro que a gente tem é o trabalhador rural. O trabalhador rural, mesmo sem contribuir com o INSS, ele tem direito aos benefícios da Previdência como segurado especial. Outro tipo de segurado especial é o pescador artesanal, que é aquele pescador que não necessariamente vai negociar a sua pesca, mas que ele pesca para subsistência ou para troca, esse tipo de coisa. E por fim, o último exemplo em relação ao segurado especial é o índio, desde que ele seja reconhecido pela FUNAI. O índio também, mesmo sem contribuir com o INSS, vai ter direito aí aos benefícios da Previdência Social, sem precisar recolher. E por fim, a gente tem a categoria de contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo, ele é aquele que não é obrigado a pagar porque não tem uma atividade remunerada, não é um segurado especial porque não exerce nenhuma dessas atividades que eu falei como segurado especial, mas que mesmo assim ele deseja contribuir com o INSS para poder ter direito aos benefícios da Previdência. Então, como contribuinte facultativo, eu posso citar aqui, por exemplo, o estudante. Mesmo o estudante bolsista, ele é contribuinte facultativo, porque como a bolsa de estudos não é considerada uma remuneração, ele não é obrigado a pagar para o INSS. Essa contribuição é facultativa. Também eu posso falar sobre quem está desempregado. Se a pessoa estava trabalhando, ela era contribuinte obrigatória. Ela passa a ficar desempregada, ela passa a ser então um contribuinte facultativo e ela paga para o INSS se ela quiser. Pagando o INSS, ela vai ter direito aos benefícios da Previdência. Sem pagar o INSS, ela vai perder o direito a esses benefícios depois de um certo tempo. Já é um tema que a gente já falou no vídeo anterior. Então, esses são os três tipos de contribuintes que a gente tem para o INSS. A gente tem o contribuinte obrigatório, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual. A gente tem também os contribuintes especiais, que são trabalhador rural, pescador artesanal e índio. E a gente tem os contribuintes facultativos, que são todos aqueles que, mesmo sem trabalhar, mesmo sem ter uma remuneração, podem contribuir com o INSS. Só para deixar mais claro, o contribuinte facultativo ele precisa ter a partir de 16 anos. Tá? Então, desde que tenha a partir de 16 anos, não tem nenhuma atividade remunerada, não se encaixa como um segurado especial, ele passa a ser um contribuinte facultativo. Beleza? Por esse vídeo é isso e até a próxima.